Hoje a gente vai falar sobre uma das conversas mais importantes e especiais que a gente pode ter. Já pensou em como seria aprender a rezar com o melhor professor de todos? O próprio Jesus. Pois é, ele ensinou os amigos dele. E o mais legal é que esse ensinamento chegou até nós. Vamos descobrir juntos como isso é simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Sabe, às vezes a gente fica com essa dúvida, né? Parece que para falar com Deus precisa usar umas palavras difíceis ou fazer algo muito complicado. Mas e se for mais fácil do que a gente pensa? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. E a resposta que Jesus nos dá é, olha, surpreendente e muito bonita. É isso mesmo. Rezar não é sobre decorar um texto e repetir. Nada disso. É sobre abrir o nosso coração, sabe? É uma conversa sincera de verdade com Deus, que nos ama demais e adora nos ouvir. Pensa num pai ou numa mãe que escuta com todo o carinho do mundo. É bem por aí. Olha que definição legal, elevar a mente e o coração. Parece uma coisa super complexa, né? Mas na verdade é só um jeito chique de dizer que na oração a gente conecta tudo. O que a gente pensa, o que a gente sente, direto com Deus. É como dar uma pausa no dia e falar: Oi Deus, tô aqui, com tudo que tá dentro da gente. E essa ideia fica ainda mais clara com essa frase: a oração é uma relação visa. Pensa só no relacionamento que a gente tem com a nossa família, com os nossos melhores amigos. A gente conversa, dá risada, conta as novidades. Rezar é exatamente isso. É manter essa amizade com o nosso Pai do céu sempre viva, sempre ativa. E para a gente entender isso na prática, não tem jeito melhor do que olhar para o maior exemplo de todos. Vamos dar uma espiada em como o próprio Jesus conversava com Deus Pai. O jeito que ele rezava ensina para a gente tudo o que a gente precisa saber. Essa é uma pergunta muito boa, né? Se Jesus é o Filho de Deus, por que ele precisaria rezar? E a resposta é sim, e ele rezava muito. A oração era o jeito de Jesus estar sempre, sempre conectado ao Pai. Isso mostra pra gente o quanto essa conexão é fundamental para todo mundo, sem exceção. E olha só como a oração fazia parte de tudo na vida de Jesus. Nos momentos de alegria, ele agradecia. Antes de uma decisão super importante, ele pediu uma luz. E até nos momentos mais difíceis, como lá na cruz, ele estava conversando com o Pai. Isso nos ensina que não tem assunto, grande ou pequeno, que a gente não possa levar para a nossa conversa com Deus. Bom, vendo Jesus rezar com tanta intimidade, é claro que os amigos dele ficaram curiosos, né? Ficaram com aquela vontade de aprender também. E foi por causa desse pedido deles que Jesus nos deu o maior presente, a oração mais importante de todas. Foi um pedido assim, bem direto, que veio do coração dos discípulos. E a resposta de Jesus não foi uma palestra, não foi uma explicação longa. Foi um presente, uma oração que a gente pode usar sempre, que funciona como um verdadeiro guia para a nossa conversa com Deus. E aqui está o segredo: o Pai Nosso é muito mais do que só uma oração. O Catecismo diz que ele é como um resumo de todo o Evangelho. Imagina só, tudo que a gente acredita, tudo que a gente precisa dizer para Deus está ali dentro. Por isso que dizem que é a oração mais perfeita. Nela, a gente acha um roteiro completo, como louvar a Deus e como contar para Ele tudo que o nosso coração precisa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma lupa, como se fôssemos detetives, e olhar cada pedacinho do Pai Nosso. A gente vai descobrir que essa oração é como um mapa que nos guia, mostrando os assuntos mais importantes para a gente levar para a nossa conversa com Deus. A estrutura é simplesmente genial. Primeiro, a gente olha para Deus. A gente louva, a gente se alegra com a grandeza dele. E só depois, com o coração cheio de confiança, a gente olha para nós e apresenta as nossas necessidades. É um fluxo perfeito, sabe? Começa com ele, depois vem a gente. Então, na primeira parte, o nosso foco é todo em Deus. A gente diz que o nome dele é santo, é o mais importante de todos. A gente pede que o reino de amor dele chegue logo para todo mundo. E a gente se coloca à disposição, sabe? Para que a vontade dele, que é sempre o melhor para nós, aconteça em todo lugar. Aí na segunda parte, com aquela confiança de filho para pai, a gente pede o que precisa. O pão de cada dia não é só comida, é tudo que nos sustenta. Casa, saúde, força, alegria. A gente pede perdão pelos nossos erros e também pede força para não cair nas armadilhas do egoísmo. E por fim, pedimos que ele nos proteja de todo o mal. E aqui tem um detalhe que é uau, poderoso. Jesus não ensinou a gente a dizer meu pai. Ele ensinou a dizer Pai Nosso. Isso muda tudo.
Quer dizer que quando a gente reza, a gente nunca está sozinho. Estamos rezando por nós e por todas as pessoas do mundo. Porque no fundo somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O Pai Nosso não é uma oração estática, ela é viva. Cada dia, um pedacinho dela pode falar mais alto no nosso coração. Talvez hoje a gente precise mais de perdão, amanhã talvez mais de força, ou, quem sabe, só de um momento para agradecer. Fica então o convite. Qual parte dessa oração incrível parece que foi feita especialmente para o nosso dia de hoje?